Você alguma vez já tentou contar quantos números naturais existem? Bem, o número que você disser que chegou, eu sempre consigo dizer o maior, um sucessor, por exemplo. Então, o número que representa a quantidade de números naturais não pode estar no conjunto dos números naturais, já que sempre é possível tomar um maior. É aqui que entra o primeiro e menor número infinito, o Aleph zero, que significa a cardinalidade do conjunto dos números naturais, ou ainda, se você preferir, a quantidade. Vamos agora entender esse novo número que representa tal cardinalidade. Para cada barrinha, vamos escolher o número natural, começando do 0, depois o 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Essa quantidade denotamos de Aleph zero. Então, o que aconteceria se por um acaso adicionarmos outra barrinha, ou seja, outro elemento? Bem, de fato não significa nada, pois facilmente nós podemos rearranjar nossa contagem e a quantidade ainda será Aleph zero. Isso funcionaria com qualquer dos números, aumentando 2, 3 e até 4, quantos naturais você quiser. Para começar nossa discussão, primeiro vamos definir o que é um conjunto enumerável. Bem, em matemática, a gente diz que um conjunto X é enumerável se existe uma função f que vai dos naturais até o x, tal que f é uma bijeção. Ou seja, para meu conjunto X ser enumerável, ele primeiro tem que ser infinito. E além do mais, né, tem que existir uma função tal que cada elementozinho aqui dos naturais vai uma única vez nesse elemento x, tá? Porque a função é injetora. E depois que f desses naturais, ou seja, f do domínio, é igual ao contradomínio. A função é sobrejetora. Se você pensar um pouquinho na nossa animação, isso quer dizer que todo conjunto enumerável tem cardinalidade igual aos naturais. Ou seja, quando a gente diz que isso é uma bijeção, o que a gente está querendo dizer é que a cardinalidade dos naturais é igual a Aleph zero, que por sua vez é igual à cardinalidade de x. Ou seja, o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho dos conjuntos dos naturais. E essa é a definição, é como a gente define igualdade entre cardinalidades. Tem que existir uma função objetiva entre esses dois conjuntos. E também é assim que a gente define a enumerabilidade de um conjunto. Vamos agora responder a segunda pergunta. Quantos elementos o conjunto dos números pares possui? Ou seja, qual é a cardinalidade dos elementos, qual a cardinalidade do conjunto P dos números pares? Bem, sem muita enrolação, você consegue escrever uma objeção entre os naturais e o conjunto dos números pares da seguinte forma. Defina f desse jeito aqui. F de n é igual a 2n. Então, qualquer cara que tu pega aqui vai ser transformado em um número par. Isso vai acontecer de maneira única, né? Então, vai ser injetora. E ela é sobrejetora porque isso vai dar o conjunto dos números pares todinho. Então, tá aí. Tu conseguiu uma objeção, então tu mostrou que P... Então, isso aqui, na verdade, implica, já que F é bijetora, né? Desse jeito aqui, isso implica
que P é enumerável, que por sua vez implica que a quantidade de elementos de P é igual à quantidade de elementos dos naturais, que é igual a Aleph 0. E a terceira pergunta, que é o que motiva esse vídeo todinho, é quantos elementos o conjunto dos números racionais possui. Bem, se você pensar um pouco, você pode ficar tentado a dizer Aleph 0, porque a quantidade é infinita, né? Mas lá da nossa animação, Aleph 0 ele é o primeiro, tá? E menor número cardinal infinito. Então, se ele é o primeiro e o menor, você tem que pensar que existem outros. E a quantidade de elementos dos conjuntos reais é o que gera, na verdade, outras coisas geram, né? Mas nesse caso desse vídeo, é o que gera outro número cardinal que a gente denota por C, que a gente chama de contínuo. Então, a cardinalidade dos reais é igual ao contínuo, que é outro número cardinal. Tá, e como a gente mostra que esse cara aqui não é enumerável, ou seja, que a cardinalidade dele, na verdade, não é C, e sim Aleph 0. Bem, para isso, a gente tem o seguinte teorema. O conjunto dos números reais é não enumerável. Bem, a demonstração que a gente vai fazer aqui é acreditada a Cantor, tá? É chamado de método da diagonalização de Cantor e consiste no seguinte. Bem, se tu pegar um subconjunto de R, se tu pegar um intervalo de R e mostrar, por exemplo, o intervalo 0,1, intervalo aberto 0,1, isso aqui obviamente está contido na reta. Se tu mostrar que 0,1 é não enumerável, tu acaba com o teu problema, né? Porque a reta contém um conjunto não enumerável, então a reta é não enumerável. Bem, vamos fazer a demonstração por contradição utilizando o método da diagonalização de Cantor. Bem, suponha que o intervalo aberto 0,1 ele seja, intervalo 0,1 é enumerável. O que é que a gente sabe? O intervalo ser enumerável quer dizer, é a definição, que existe uma função objetiva dos naturais para esse conjunto, que no caso é 0,1. Então, existe uma bijeção, que a gente vai chamar de F, uma bijeção dos naturais em 0,1. Bem, o conjunto 0,1 ele não é escolhido à toa, tá? O que é que ele tem de especial? Qualquer cara que eu pegar em 0,1, se eu pegar um x pertencente a 0,1, significa que x é da forma 0, tananã. Onde esse tananã são elementos, tá? São algarismos que variam de 0 até 9. 0,1, 0,12, 0,123, 0,874 e assim por diante. Esses são os meus elementos do conjunto aberto 0,1. Então, já que a gente escolheu esse intervalo de propósito, a gente vai definir o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor. A gente vai definir o elemento. Definimos esse elementozinho aqui, alfa, índice I, índice J, que pertence ao conjunto formado por 0, 1,
2, 3, até o 9. Formado por os algarismos que a gente conhece, esses 10 algarismos aí. Então, o que é que isso implica? Bem, se eu calcular o f de 1, como a minha função é bijetora, esse cara vai dar um certo elemento, digamos o 0,alfa 1 de 1. O próximo elemento eu vou escrever alfa 1 de 2. O próximo elemento alfa 1 de 3. E assim por diante. E assim por diante. Esse número pode continuar até o alfa i m. Não tem nenhum problema. Logo em sequência, eu vou escrever o f de 2. O f de 2 vai ser 0, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3, reticências, até o alfa 2, m. Mais uma vez, o f de 3 vai ser igual ao 0,alfa 3, 1, alfa 3, 2, alfa 3, 3, reticências, até o alfa 3m. E eu posso continuar esse processo indefinidamente. Como é que ficaria para um caso genérico, para um fm? Eu escreveria o 0,alfa m1, alfa m2. E eu esqueci de dizer, né, que todos esses casos aqui, eles continuam, tá? Não precisa parar, não. A gente está no intervalo 0,1, os números podem ser muito bem irracionais e não terem fim. Continuar aí sem nenhum problema, sem nenhum peso na consciência. Então, o próximo aqui é o alfa m2. Em sequência, o alfa m3. Até o alfa mm. E aí, eu continuo. E o que é que isso tem de especial? Bem, agora, malandramente, assim, de maneira bem malandra, tu vai pegar, então considere, não é à toa essa construção, considere um elemento y dado da seguinte forma, ele é 0,alfa 1, alfa 2, alfa 3, reticências, alfa m, e ele pode continuar sem problema. Pega esse elemento aqui e, obviamente, ele está em 0,1. Ele é o elemento da fórmula que está aqui dentro. Esses alfa 1 aqui vão ser números de 0 até 9, tá? Considere esse número, tal que cada alfa i que tu pegar, cada alfa izinho desse aqui que tu pegar, vai ser diferente do alfa i. Como assim? Bem, volta aqui. Cada alfa ij desse são números. Tu vai buscar exatamente cada elemento de y. Nunca vai poder ser esse cara. O primeiro cara não vai ser esse. O segundo cara não vai ser esse. O terceiro cara não vai ser esse. Continuando, o emésimo cara não vai ser esse. O emésimo 1 cara não vai estar aqui embaixo também. Tu vai eliminar essa diagonal aqui. Tá? E esse elemento é formado dessa forma. Esse elemento nunca vai possuir um elemento desses FMs aqui. Ou seja, qualquer cara que tu pegar, ou seja, o que é que significa? Que y
é diferente de fm, aqui não é tal que, é para todo m pertencente aos naturais. Porque todos os m's naturais, aqui continua, todos os m's naturais, eu escrevo eles dessa forma, com um cara na diagonal, dessa forma. Só que o y que eu peguei, ele sempre vai ter um elemento diferente. Por exemplo, o y não pode ser o f de 1, porque ele não é igual a esse. O y não pode ser o f de 2, porque ele não tem esse termo aqui, o segundo termo do f de 2. O y não pode ser o f de 3, porque ele não vai ter esse cara aqui do f de 3. O y não pode ser o f de m. Por quê? Porque ele não pode ser esse cara aqui. E você pode continuar o f mais 1 e assim por diante. E nunca vai ser um f de m, tá? Então a gente acabou de mostrar, isso aqui é uma contradição, porque f é objeção. Então, contradição. Porque se fosse de fato uma objeção, todo elemento todo elemento do contradomínio seria representado da forma f de m. Então isso aqui é uma contradição. Portanto, R. Na verdade, o 0, 1 não é numerável, né? Mas isso implica que R não é enumerável. Portanto, o R não é enumerável. Tá, e o que é que significa o R ser não enumerável? A gente está falando de infinitos, né? Conjuntos infinitos. Quer dizer que a cardinalidade do conjunto dos números reais é maior do que a cardinalidade dos naturais. Isso aqui é até tem que ter para falar, porque vê só, esse cara aqui a gente já sabe, que isso aqui é um número infinito, né? Um número cardinal infinito, que é o LF0. Então a gente está falando que a cardinalidade dos reais é um número ainda maior do que um número que é infinito. Vê só. E é por isso que existem infinitos maiores que outros, por causa de conjuntos assim. E você sempre pode construir conjuntos maiores. Vê. Isso aqui eu vou dar apenas um gostinho do que vai ficar para outros vídeos que virão. A gente diz que a cardinalidade dos reais é igual ao contínuo, que é igual a C. Só que eu posso definir o conjunto das partes dos reais, que é o conjunto de todos os subconjuntos da reta, e isso aqui é um número ainda maior, que é 2 elevado a C. A gente ainda mais na frente, em outro vídeo, dependendo se vocês gostarem desse conteúdo, a gente pode mostrar mais na frente que 2 elevado a F0, na verdade, isso aqui é a mesma coisa do contínuo. E a gente mostra isso aqui usando conjunto. A gente constrói um conjuntozinho, tal que eles são objetivos, e aí a gente mostra. É uma coisa bem interessante e que vale a pena ser visto. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like e até a próxima, galera. Valeu!